Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. Para quem não me conhece, eu sou investidor, sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e também sou dentista. Então, se você está conhecendo o meu canal agora, eu já te convido de antemão aí para você se inscrever no meu canal, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui hoje vai te ajudar bastante e eu tenho certeza que o meu canal vai te ajudar na sua jornada de investimentos. Se você já me conhece, eu te peço só para você dar um like nesse vídeo aqui de antemão e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E nesse vídeo aqui hoje a gente vai falar Petrobras ou PetroRio? Será que qual das duas vale mais a pena a gente investir? Será qual das duas que está mais barata para a gente comprar hoje? Será qual das duas tem mais potencial de crescimento? Será que a Petrobras? Será que a PetroRio? Será que qual das duas tem mais potencial de distribuição de dividendos? Se você é aquele que gosta de renda de dividendos, será que a PetroRio ou a Petrobras que é melhor para você investir? Então, nesse vídeo aqui hoje, eu vou te mostrar todas as diferenças, fazer um comparativo entre as duas e eu vou te ajudar a tomar a sua decisão com base nesse vídeo aqui. Então vamos lá, eu não vou trazer nesse vídeo aqui vários detalhes técnicos sobre a empresa, porque nesse vídeo aqui a minha intenção é te trazer um bom comparativo entre as duas empresas, para te ajudar na sua escolha. Então primeiro a gente vai olhar o que as duas fazem, né? Esse é o primeiro ponto mais importante porque você tem que entender, pois você sabe que as duas, elas lidam com petróleo, elas vendem petróleo. Então será que as duas fazem a mesma coisa? É isso que você vai entender. Vamos lá primeiro falar sobre a PetroRio. A PetroRio, ela vende petróleo, mas ela extrai esse petróleo de campos já maduros, aqueles campos que já sabe-se que existe petróleo ali. Ela vai lá, compra esse campo já maduro e aumenta a eficiência, revitaliza esse campo, termina de extrair esse petróleo e vende esse petróleo depois. É simples assim. Então, PetroRio compra campos maduros de petróleo, revitaliza, aumenta a eficiência, extrai o petróleo e vende esse petróleo. Com a Petrobras é um pouco diferente. Ela trabalha com exploração e produção de petróleo, mas ela também faz refino, atua com geração de energia e comercialização e distribuição de derivados de petróleo. E ela tem a expertise dela é lidar com águas profundas e ultra profundas. E mais recentemente, né, já há alguns anos na verdade, a descoberta do pré-sal fez a companhia mudar de patamar. Ela aumentou exponencialmente a sua produção de petróleo por conta do pré-sal. Então qual a diferença básica das duas? Enquanto que a Petrobras atua com exploração, produção e outros, né, refino, comercialização, a PetroRio atua só em campos já maduros de petróleo. Agora é óbvio que a Petrobras, ela atua com refino, comercialização e tal, mas a maior parte dela, óbvio, vem da exploração e produção de petróleo. O restante significa ali bem pouco do total que a Petrobras faz. Então o foco dela ali realmente está na exploração e produção de petróleo. Então a primeira coisa que você vai entender nesse vídeo é, as duas vendem petróleo, mas as duas fazem coisas diferentes. Uma faz exploração e produção, outra já atua em campos maduros de petróleo. Esse é o primeiro ponto que você precisaria saber. Não vou entrar em mais detalhes aqui, porque não é essa a intenção desse vídeo. Aí pronto, você fala, beleza, Guilherme, já entendi que a Petrobras e a PetroRio são empresas um pouco diferentes, porque atuam ali em etapas diferentes, com campos diferentes ali. Petrobras é mais exploração, PetroRio é mais ali campos maduros. Então, essa parte eu já entendi. E agora você me pergunta, sim, Guilherme, qual das duas tem mais potencial de distribuição de dividendos, né? Será que é a PetroRio? Será que é a Petrobras? Então, nesse ponto aí, se você é aquele que gosta de dividendos, que gosta de ter uma renda ali dos seus investimentos, sem sombra de dúvidas, nesse quesito de dividendos, a Petrobras ela ganha de lavada. E por que ela ganha de lavada da PetroRio na questão de dividendos? A PetroRio ela já deixou bem claro para a gente, para os acionistas, que ela não pretende distribuir num curto prazo dividendos para os seus acionistas. Por quê? Porque ela vai pegar todo o dinheiro que ela tem de lucro e reinvestir na própria empresa. Ela quer reinvestir comprando mais campos maduros para aumentar mais a sua produção de petróleo. Então ela não vai distribuir, ela pega esse lucro e compra mais campos, aumenta a empresa, cresce mais essa empresa. Já a Petrobras, ela distribui dividendos bastante generosos. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ela está sendo negociada com dividend yield de 41%. E o que é isso? O que significa isso? Dividend yield é o dividendo pago por ela nos últimos 12 meses com relação
ao seu preço atual, o preço atual da sua ação. Então ela pagou 41% já nos últimos 12 meses com relação ao preço atual. Isso é muito. Significa que se ela distribuísse a mesma quantidade de dividendos, você investindo hoje, nos próximos anos, em 2 anos e meio mais ou menos, você recuperaria seu investimento na Petrobras só em dividendos. Aí você pergunta, sim, Guilherme, então é fácil, então eu vou investir lá na Petrobras agora com esse dividend yield maravilhoso e em pouco tempo eu recupero só em dividendos. E esse é o ponto. Como é que eu vou saber se ela vai continuar ou não vai continuar distribuindo esses dividendos generosos? E aí é que a gente precisa falar dos riscos. Esses são os riscos. Então você viu que as duas fazem coisas diferentes, inclusive em proporções muito diferentes. Petrobras é uma gigante. PetroRio ela está minúscula ali do lado da Petrobras e atua em segmentos diferentes, né? A Petrobras é exploração e produção e PetroRio ali é em campos maduros. E você já viu também que os dividendos, com relação a dividendos, se você gosta de dividendo, Petrobras ganha de lavada. E agora, os riscos entre Petrobras e PetroRio. O principal risco da Petrobras, de longe, na minha opinião, é o risco político. Esse é o principal risco, porque eu acho que você sabe, a Petrobras ela é controlada pelo governo. E o governo, principalmente em ano de eleição, como é isso que a gente está passando agora, ele quer sempre intervir ali buscando mais votos, né? Buscando apoio da população. Quando a gasolina está alta, o preço do petróleo está alto, a população ela pressiona o governo e o governo ele tem que ir lá tentar intervir na Petrobras para ela abaixar seus preços e às vezes até operar no prejuízo. Isso acaba sendo muito ruim para a empresa, né? A empresa deixa de lucrar e isso é um grande risco. Só que a partir de 2016, essa alteração, essa intervenção do governo ali passou a ser muito mais difícil. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Então esse é um risco que existe sim, só que a partir de 2016 ficou mais difícil. Então é algo que a gente tem que ficar de olho, mas tem um detalhe, você não pode confundir ruído com sinal. O que a gente vê aí na mídia, nas notícias, são todo ruído. Troca de presidente, briga dali, briga de cá. Essas brigas, esses ruídos, até agora não interferiram na Petrobras, mas é algo que a gente tem que acompanhar, ficar olhando, ficar de olho ali. Então esse para mim seria o principal risco da Petrobras. PetroRio não tem esse risco. Ela é uma empresa privada e, diferente da Petrobras, a PetroRio é uma empresa muito eficiente naquilo que faz, tem um bom controle de custos, uma governança impecável, que entregou resultados, que é alinhada com os acionistas minoritários. Então, esse risco PetroRio não tem. Então, nesse quesito, PetroRio é menos arriscada do que a Petrobras. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o preço do petróleo. Nesse ponto, as duas têm o mesmo risco, porque as duas vendem o mesmo produto e as duas têm o mesmo impacto ali quando existe essa oscilação ali do preço do petróleo. E tem um ponto interessante aqui também que vale a pena falar, questão de eficiência. A Petrobras, ela conseguiu diminuir muito o seu lifting cost, que é o custo por extração de cada barril de petróleo, quando ela descobriu o pré-sal. Antes do pré-sal, quando ela explorava águas mais rasas ou profundas, ela tinha um lift cost lá por volta dos 16, 18 dólares, acho que chegou até 30 dólares na parte mais rasa. E hoje, com o pré-sal, acho que o lifting cost dela está ali por volta dos 5 dólares, mais ou menos, 4, 5 dólares, mais ou menos. E a PetroRio, ela está diminuindo muito o seu lifting cost também. Cada trimestre que passa, ela aumenta a sua eficiência, diminui o seu lifting cost, que é o custo por extração de petróleo. Quanto menor esse lifting cost, melhor, porque ela está gastando menos para extrair esse barril de petróleo. Então, as duas, tanto Petrobras quanto PetroRio, estão com lifting cost muito lá embaixo. Então, isso é um ponto positivo. No caso da Petrobras, foi por conta do pré-sal, da PetroRio por conta do aumento da eficiência, redução de custos, etc. Então, isso que eu queria que você entendesse. Questão de risco de governança, Petrobras é a pior por conta de ingerência política. Mas aí tem a questão da relação risco e preço. Qual das duas que estão mais baratas em termos de margem de segurança, né? Qual aquela que eu posso errar um pouco ali, mas eu tenho mais margem
margem de segurança para o erro, que eu tenho menos downside, né? Menos potencial de perda ali. E guarde isso aí já já, porque é muito importante, tá? Que eu vou te falar margem de segurança, preço, risco, guarde isso aí. E aí você me pergunta assim, Guilherme, já entendi o que as duas fazem, já entendi os dividendos das duas, que a Petrobras tem mais potencial de dividendo, já entendi com relação ao risco, que eu entendi que Petrobras, com questão de gerência política ali, tem mais risco. Mas e o potencial de crescimento? Qual o potencial de valorização das minhas ações no longo prazo? O crescimento da empresa no longo prazo? E aí, em relação ao potencial de crescimento, a PetroRio, ela ganha. Por quê? Porque ela está crescendo muito a sua produção de petróleo, comprando mais campos maduros. Por quê? Porque ela já está produzindo bastante, ela vai lá, compra outro campo maduro de petróleo, aumenta a sua produção, usa o lucro para comprar outro, aumenta mais a produção e assim ela vai crescendo bastante do jeito que ela sempre vem fazendo aí nos últimos anos. Inclusive, a PetroRio, ela comprou recentemente um campo que era da Petrobras, o Albacora Leste. Então, enquanto a Petrobras ela está se desfazendo de alguns ativos, fazendo desinvestimentos, a PetroRio está focada no crescimento, a Petrobras está focada no aumento da sua eficiência, digamos assim. Então, ponto para a PetroRio no potencial de crescimento. Então, recapitulando, você já viu que as duas fazem, você já viu que dividendos a Petrobras ganha, questão de risco, PetroRio ganha, tem menos risco, potencial de crescimento, PetroRio ganha também, porque tem mais potencial de crescimento. E aí, você me pergunta, sim, Guilherme, e afinal de contas, Petrobras ou PetroRio? E aí a gente vai falar agora da questão de valor e a questão de crescimento. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a PetroRio, ela é uma empresa de crescimento e a Petrobras é uma empresa de valor. E o que significa exatamente isso, Guilherme? Empresa de crescimento, empresa de valor. Significa basicamente que o valor que a PetroRio tem está lá no futuro. Significa que ela está trabalhando para alcançar um crescimento e a gente está pagando por esse crescimento que ela vai ter nos próximos anos. Então significa que ela ainda não tem, mas tem um grande potencial de crescer e chegar naquele patamar que o acionista deseja, que o acionista está esperando. Então ela é uma empresa de crescimento por conta disso. Ainda vai acontecer aquilo e a gente está pagando um pouco antes para que aconteça. Com relação à Petrobras, Petrobras é uma empresa de valor. E o que significa isso? Significa que o valor da Petrobras está naquilo que já está acontecendo, não é aquilo que está por vir. Então significa que ela já tem altos dividendos, ela já tem forte geração de caixa, só que o preço que ela está sendo negociada está sendo muito abaixo do valor que ela tem hoje. Então ela é uma empresa que existe esse descasamento entre o preço e o valor. E esse descasamento entre o preço atual e o valor que a empresa tem está exatamente por conta das tensões políticas, dos riscos da eleição desse ano, as tensões macroeconômicas, aumento da inflação, as tensões com relação à guerra. Então, tudo isso faz com que os preços das ações comecem a cair bastante. E existe esse descasamento entre o valor intrínseco da empresa e o preço da ação. Então, isso que quer dizer uma empresa de valor e empresa de crescimento. A de valor é aquilo que já aconteceu, está no presente, ela já está gerando altos dividendos, forte geração de caixa. E aquela de crescimento é aquilo que ainda está por vir. É a empresa que ainda vai entregar lá na frente aquilo que a gente está imaginando que ela vai entregar. Então a pergunta que eu faço para você é: você fica com empresa de valor ou você fica com empresa de crescimento? Como o próprio nome diz, potencial de crescimento das empresas de crescimento são maiores do que as empresas de valor. Mas as empresas de valor tendem a gerar muito mais dividendos para aqueles que gostam de renda. Então fica mais ou menos empatado as duas ali. Crescimento e risco, a gente ficaria com a PetroRio, que tem menos risco, que tem mais crescimento. E questão de dividendos e valor, né, o descasamento entre preço e valor, a gente ficaria ali com a Petrobras. E aí, qual a minha resposta com relação a escolher Petrobras ou PetroRio? Eu vou dizer o que eu faço na minha carteira e como ela está dividida hoje. Preste bastante atenção nisso. Eu tenho as duas empresas na minha carteira, tanto a PetroRio quanto a Petrobras. Isso, lógico, não é nenhuma recomendação aqui para você. Minha intenção é que você entenda o que você está fazendo, estude as empresas e consiga tomar essa decisão. Mas se você optar, então lembre-se disso, se você optar por escolher as duas e colocar as duas na sua carteira, você tem que tomar cuidado, já que lá no início desse vídeo eu falei que as duas fazem, e as duas estão ligadas ao mesmo setor.
E elas estão muito ligadas ao preço na commodity que elas vendem, que é o petróleo. Então, se colocar as duas na carteira, não se exponha com alto percentual nessa carteira em um mesmo setor, porque senão, com a variação do petróleo, né, já que é um setor muito cíclico e que oscila bastante, você pode ter ali um grande sofrimento por algum tempo na sua carteira se o petróleo começar a desabar ali, começar a cair. Então, você pode ter as duas tranquilamente, mas não bote um percentual muito alto na sua carteira, tá bom? E eu queria aqui também te fazer um convite se você ainda se sente inseguro com seus investimentos. Se você ainda tem essa insegurança quando você vai investir, escolher uma ação, montar sua carteira, eu te convido para você fazer parte do nosso grupo de mentoria. Lá a gente pega pela sua mão e a gente te guia com seus investimentos. Então você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui e fazer parte da nossa mentoria. O convite está feito. Eu estou te esperando lá na nossa mentoria. Clica no link na descrição que eu te espero lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.